E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Vamos para a aula 11 hoje, onde nós vamos terminar a parte dos circuitos elétricos, tá? Para depois a gente começar o magnetismo. Então, só para definir o escopo aí do nosso curso, a gente estudou os geradores na aula passada, né? Nessa aula nós vamos estudar os receptores e eu vou dar dois exemplos de circuitos que envolvem geradores e receptores, circuitos de malha simples, tá? Circuitos com composição de malhas, mais de uma malha, a gente vai necessitar das leis de Kirchhoff. Eu vou deixar isso para um outro momento, como normalmente eu faço no curso presencial, tá? Eu já falei para vocês, né? Lá no primeiro ano eu falo para vocês do número de aulas que a gente tem. Infelizmente é um número muito reduzido. Se a gente contar que a gente tem que ter prova durante a nossa aula e tudo mais, todos os eventos, fica difícil de tratar de algumas coisas mais específicas assim, tá? Mas eu prometo aí que eu vou gravar vídeos sobre principalmente esses assuntos que normalmente no curso presencial eu deixo de fora. Eu prometo que eu vou gravar o vídeo para vocês, só que eu estou dando prioridade para a parte regular do curso, para a gente fechar o nosso curso esse ano e vocês terem pelo menos acesso ao mínimo, digamos assim, né, que se espera. Tudo bem? Beleza? Pode ficar tranquilo que eu vou continuar gravando. Mesmo vocês podem acompanhar no canal aí, mesmo depois que tiver terminado o curso, tiver passado todas as coisas, vou continuar, eu pretendo continuar gravando esses vídeos aí, tá? Quem sabe com uns equipe melhor para ficar um pouco mais agradável essas aulinhas de 50 minutos. Beleza, gente? Vamos lá então, meus queridos. Vamos lá. Então, para falar de receptores, primeiro a gente tem que lembrar do gerador rapidinho, né? Porque a ideia do gerador e do receptor é que existe um caminho pelo qual a energia elétrica passa, né? E ela tem uma origem e um destino, ok? A origem da energia elétrica é no gerador. Então, o gerador a gente definiu, eu estou aí com o diagrama dele, né? Só para a gente relembrar. A gente definiu o gerador como aquele equipamento que transforma uma energia que não é elétrica em energia elétrica. E aí as redes de distribuição levam essa energia elétrica para as residências, para os prédios, né? E a gente tá aqui, pode gravar essa aula, você pode assistir essa aula e tudo mais, tudo belezinha, tá? A energia elétrica, já falei para vocês, o grande trunfo dela é a transmissão, que é feita de uma velocidade muito grande com perdas muito pequenas. Muito bem, mas qual é a energia aproveitada, né? Qual é a energia que a gente usa de fato que é dada pelo gerador? É a energia útil. Então, quando a gente pensa no funcionamento de um receptor, que é um outro equipamento, o nome dele é receptor porque ele vai receber a energia do gerador. A energia que ele vai receber é exatamente a energia útil. Beleza? Tá? E logo o primeiro slide eu não fiz o cálculo e acabei ficando cortado aqui. Deixa eu fazer um edit aqui, ó, ao vivo, ó. Uou! Todos os receptores aí aparecendo, beleza? Tá? Então os receptores, eles vão receber a energia útil do gerador. O que isso quer dizer? Isso é muito importante, tá, gente? Quer dizer que a energia total dos receptores é a energia útil do gerador, tá? Isso pode parecer simples inicialmente falando assim, tá? Só que vai ter uma implicação de nomenclatura muito impactante na hora que a gente for estudar. Isso é uma coisa, quando eu falo muito impactante, é porque é uma das coisas que a galera mais reclama no curso, beleza? Tá? Eu esqueci de colocar esse negócio aqui também, tomara que não tenha dado problema no áudio, eu vou atacar agora, peraí. Deixa eu... Tá louco, viu? Eu não vou perder esses 5 minutinhos de aula, não. Vamos lá. Então, por que eu tô falando desse impacto? Quando a gente vai estudar a energia associada aos receptores, como eu disse, tá? A energia total que chega até os receptores, né, vai ser a energia gerada pelo gerador. Beleza? Então, ela não está associada a uma característica do receptor. Você entende? Ela não está associada a uma característica do receptor. Ela está associada ao circuito. Beleza? Aí,
obviamente, uma parte dessa energia que o receptor recebeu do circuito é dissipada, porque todos os equipamentos elétricos e eletrônicos, eles são feitos de material condutor, conduzem eletricidade, tem uma parte da energia que é dissipada por efeito Joule, né? E uma parte da energia é aproveitada, é transformada novamente num outro tipo de energia. Então eu tô com a lâmpada ligada aqui, fazendo a iluminação, tá? Para mim, essa lâmpada é um receptor elétrico. Ela está recebendo energia elétrica e transformando em luz, ok? Agora você está ouvindo essa aula aí, se você estiver ouvindo no seu celular é um receptor elétrico que está transformando energia elétrica em som e luz também, beleza? Tá? E vocês entendem essa relação? Então, primeiro só entender a diferença entre o receptor e o gerador elétrico. Como, assim, de forma direta, você pode até falar que um é o oposto do outro. Um transforma energia não elétrica em elétrica, o gerador, e o outro transforma energia elétrica novamente, ele recebe essa energia elétrica do gerador e transforma novamente em não elétrica. Tá? Aí a gente pode classificar também os receptores, eu tinha esquecido de colocar isso no slide, tá, gente? Mas é um detalhe bem bobinho. Eu posso comentar agora. Os receptores a gente pode classificar eles em dois tipos, né? Acho que os nomes, se eu não me engano, são receptores reversíveis e receptores irreversíveis. Receptores irreversíveis, na verdade, são resistores. São aqueles geradores são aqueles receptores cuja finalidade é exatamente transformar a energia elétrica em térmica. Porque veja como faz sentido classificar eles de uma forma diferente até. Porque você pode pensar assim, eu tenho um receptor que vai pegar uma energia total aqui, certo? Vai pegar essa energia total, vai transformar em energia útil, que é térmica, e uma parte da energia total que ela recebeu, ela vai dissipar como? Em térmica. Como que pode um equipamento transformar energia elétrica em térmica e perder energia em térmica? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, ferro de passar roupa, ferro de passar cabelo, também conhecido vulgarmente como chapinha, chuveiro, tá? Torradeira, tudo isso daí, tudo isso, sanduicheira, máquina de waffle, já estou ficando com fome. Todos esses equipamentos aí são receptores irreversíveis. Eles só servem para transformar energia elétrica em térmica. Agora, se você pegar um computador, se você pegar uma TV, um aparelho de som, um celular, tá? São receptores reversíveis. Tá bom? Esse é o termo aí. Pode ficar tranquilo que isso daí é o de menos. Muito bem, então como que fica o balanço energético aqui nos nossos receptores? A conservação da energia. A energia total, ela é dividida entre uma parte de energia útil e uma parte de energia dissipada. Se eu pegar toda essa expressão e dividir pelo tempo, eu consigo escrever isso em função da potência. E aí nós temos aquela relação bem interessante, porque a potência é a grandeza que faz o elo, digamos assim, entre a grandeza de energia e as grandezas básicas da elerodinâmica, né? DDP, resistência e corrente elétrica, beleza? Vocês devem estar achando familiar essa aula, quer dizer, você está falando, deve estar parecida demais com a aula do gerador. É porque gente. A gente vai fazer o mesmo caminho didático aqui, entendeu? Só que agora para os receptores, tá? Olha lá. Aqui eu tenho o quê? A representação gráfica de um receptor elétrico, tá? Pô, professor, não, é igualzinho, é a mesma coisa que o gerador, pelo amor de Deus, não. O gerador era assim, ó. Vou fazer aqui na mão. Essa é a representação de um gerador. Qual é a única diferença? Olha a polaridade ali da fonte de DDP que está representada. A corrente no gerador, dá uma olhada, está indo do polo negativo para o polo positivo. Por que não está riscando? Negativo para o polo positivo. No receptor, a corrente vai do polo positivo para o negativo, indicando que no receptor está havendo uma queda de DDP. Por quê? Porque os portadores de carga estão realizando trabalho no receptor elétrico. A energia elétrica está diminuindo ali, ela está sendo consumida pelo receptor, você entendeu? Essa é a única diferença. Aí que já começa, né? Aí que você já começa a ter que tomar cuidado, beleza? Então vamos lá.
A DDP nos terminais do receptor elétrico é a DDP total recebida do circuito. Então vem do circuito essa DDP. Então a gente chama de U, tá? Ó, toma cuidado. Lembra que lá no gerador, o que a gente chamava de DDP total? A força eletromotriz. Agora a DDP total aqui é a DDP U, a que vem do circuito. Lembrando que a DDP total do receptor é o quê? A DDP útil, né, fornecida pelo gerador. Então toma cuidado. Epsilon', o que é Epsilon'? Epsilon' é como nós representamos, damos o nome para a força contra-eletromotriz. Tá? Tem uma sigla aqui, ó, F100, beleza? Que está relacionada à DDP que é de fato aproveitada pelo receptor elétrico. A parte da DDP que chega até ele, que ele consegue aproveitar, é chamada de força contra-eletromotriz, tá? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a força eletromotriz é um termo bem antigo? Porque estava relacionado com aquela ideia dos condutores serem materiais que têm um fluido elétrico no seu interior que pode ser colocado em movimento. Daí vem a força eletromotriz, força que bota o fluido elétrico em movimento, motriz. Tá? E nos receptores, o que acontece? O contrário, esse movimento ele é aproveitado e transformado em outro tipo de energia. Por isso que existe uma força contra-eletromotriz, contra o movimento desse fluido elétrico, beleza? Então essa é que é a DDP aproveitada, essa é a DDP útil, está relacionado com a potência útil. E claro, R' nós chamamos de resistência interna. O termo linha aí, esse apóstrofo que a gente coloca, é só para diferenciar quando a gente estiver em circuitos que tem tanto geradores quanto receptores. Tudo bem? Muito bem. Então, a potência total de um receptor, como que eu vou calcular? Multiplicando a DDP total pela corrente total. E a potência útil, multiplicando a DDP útil, que é Epsilon', vezes a corrente. E a potência dissipada, R', que é a resistência interna dele, vezes a corrente ao quadrado. Se eu pegar essas três e levar lá na minha relação de conservação de energia, né? Potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada, olha só o que eu vou encontrar. O I é igual, né? Potência total, é igual a potência útil, Epsilon' vezes I, mais R' vezes I ao quadrado. Coloco a corrente em evidência. Nossa, professor, é igualzinho a aula de gerador. É igualzinho, mano. Ó, aqui faltou um I, certo? Me perdoem, tô colocando agora. Tá? Dá para dividir os dois lados pela corrente. Olha o que a gente encontra. O que nós chamamos de equação do receptor. Temos uma equação para o receptor também, tá? Professor, é muito parecida com a do gerador, é igual. Eu vou confundir, professor. Não, a do gerador é essa daqui. Não tem aquelas linhas, aqueles apóstrofos aqui, tá? E a DDP está escrita em função da DDP útil. A DDP útil é igual a DDP total menos a queda de DDP na resistência interna. Beleza? Tá? Muito bem. E vamos tocar o barco, tá, gente? Isso daí, ó, não tem o que fazer mesmo, é coisa de memorizar essa equação, pelo menos inicialmente, tá? E aí, com a resolução de exercícios, você vai pegando jeito, beleza? Eu me comprometo a montar uma listinha de exercícios que envolvem circuitos de gerador e receptor para mandar para vocês. Inclusive, isso é uma coisa que eu estou fazendo, eu estou pegando tudo que eu tenho de material de exercício e juntando, tentando sintetizar para mandar para vocês, porque foi um pedido de um aluno já faz tempo, acho que foi do Marcos. Marcos, beijo para você, meu querido. Eu não esqueci não, viu, filho? É que dá muito trabalho isso daí e, enfim, e tem a Laurinha também, né? Continuando. Bom, da mesma forma que no gerador a gente interpretou aquela equação como uma função da DDP na corrente, a gente pode fazer a mesma coisa com o receptor, tá? Então eu posso representar essa equação como uma função, inclusive graficamente, né? Se eu colocar zero no lugar da corrente aqui, tá? Aí eu corto isso daqui, a DDP mínima
nos terminais de um receptor será a própria força contra-eletromotriz. Assim que a corrente vai aumentando, né? Enquanto a corrente aumenta, o que acontece com a DDP? É para ela aumentar também, então vai ter, essa é uma função de primeiro grau, uma função afim, uma reta inclinada, tá? Que não passa pela origem, porque quando o receptor está desligado, a DDP é a própria força contra-eletromotriz dele. Certo? Muito bem. Tá? Não tem nada de especial, tá, gente? A única coisa especial é que isso é chamado de curva característica do receptor. E se você quiser calcular a resistência interna pela inclinação dessa reta, você pode também, né? Pode ver que o R', ele está fazendo o papel de coeficiente angular aqui, né? É o coeficiente da variável independente dessa função. Então, a inclinação da reta representa ele, certo? Sendo alfa o ângulo de inclinação do gráfico, ok? Última coisa sobre os receptores, para essa aula, a gente tentar deixar essa aula o mais curta possível. Rendimento, tá? Rendimento dos receptores, a gente calcula da mesma forma que dos geradores, potência útil pela potência total. A única coisa, né, gente, é que a potência útil do receptor é epsilon' vezes I, e a potência total é U vezes I. Então fica epsilon' dividido por U. Tá? Se você pegar o rendimento, de um gerador, você vai ver que é U dividido por epsilon. Tá? Beleza? É a DDP útil dividido pela DDP total. Ou seja, é a mesma coisa, só que a nomenclatura é que muda para cada um desses elementos do circuito, do gerador e do receptor. Tem que tomar muito cuidado. Tá? Tem muita gente que gosta de falar, um é o inverso do outro, é que são coisas diferentes, cara. Essa DDP epsilon' não tem nada a ver com a DDP epsilon, tá? Não tem nada a ver, tipo, elas representam coisas diferentes para esses elementos diferentes do circuito, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso. Muito bem, então vamos para os nossos exemplos. Vamos para os nossos exemplos, tá? Primeiro exemplo aqui. Eu quero ser marca-texto amarelinho mesmo, bonitinho, vamos embora. Tá? Primeiro exemplo. Um gerador de força eletromotriz 5 volts e resistência interna 1 ohm é diretamente ligado, vou marcar aqui para mudar depois, ligado a um receptor elétrico cuja força contra-eletromotriz vale epsilon' igual a 3 volts. Determine qual deve ser a resistência interna desse receptor para que a corrente que atravessa tal circuito tenha intensidade de meio ampere. Muito bem, eu vou usar esse exercício, eu não sabia que eu tinha deixado tão pouco espaço aqui, tá? Não assustem não, tá? Eu vou usar esse exercício aqui para mostrar para vocês uma forma genérica de resolver circuitos de malha simples que envolvem geradores e receptores, tá? Eu vou tentar usar o que a gente já aprendeu para chegar nessa equação, beleza? E aí a gente usa para o restante dos exercícios. Vai tomar um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que isso é importante, tá? Então, primeiramente, eu vou representar graficamente o que está acontecendo aqui. Eu tenho um gerador, ó, tem um gerador, certo? Que está ligado, então a corrente vai estar fluindo nesse sentido aqui, ó, certo? Esse gerador eu vou escrever aqui, ó, epsilon igual a 5 volts, a resistência interna dele é 1, R igual a 1 ohm, e ele está ligado diretamente em um receptor, ó, dá uma olhada como eu estou representando, cuja força contra-eletromotriz vale 3 volts, e a resistência interna nós não sabemos, mas dá uma olhada no que acontece com o sentido da corrente nele, né? Ó, tá vendo? Tá indo do polo positivo para o negativo, beleza? Então tá representado certinho aí. Como que eu resolvo esse problema? Como que eu encontro o valor da resistência interna ali? Como, na verdade, que eu relaciono os dados do gerador, que tá aqui, ó. Aqui eu tenho o meu gerador, que eu circulei em rosa, com os dados, como eu relaciono com os dados do meu receptor que está agora circulado em verde. Beleza? Simples, gente. Dá uma olhadinha. Tá vendo esse ponto aqui? Eu vou chamar ele de A.
E esse ponto aqui eu vou chamar ele de B, certo? Vocês concordam comigo que esse ponto aqui também é A? E esse ponto aqui também é B, tá? A gente falou bastante disso daí nas aulas anteriores, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever a diferença de potencial entre os pontos A e B em função do gerador, olhando primeiro para o gerador e depois olhando para o receptor. Se liga. Então, para o gerador. Vamos deixar... Isso aqui é especial que eu estou fazendo, cara. Eu vou fazer com uma cor mais da hora aqui. Pá. Ó. Gerador. Tá? Muito bem. Gerador. A DDP entre os pontos A e B é... Que DDP é essa? É a DDP nos terminais de um gerador. Então é só escrever a equação do gerador. Epsilon menos RI. Beleza. E agora? Receptor. Em função do receptor, como que fica? DDP entre os pontos A e B, equação do receptor, que é a DDP nos terminais no receptor. Beleza? Só que essas DDP são iguais, né, gente? Então, o que eu posso fazer? Igualar essas duas equações, ó. Epsilon menos RI é igual a epsilon' mais R' vezes I. E agora, olha só como eu vou organizar. Eu vou passar o epsilon' lá para o outro lado, tá? Vou passar o epsilon' lá para o outro lado. E o menos RI, eu vou passar para o outro lado também. Então vai ficar epsilon menos epsilon', que é igual RI mais R'I. Aí dá uma olhada, eu tenho epsilon menos epsilon', que é igual R mais R'I vezes I. Agora dá uma olhada com um pouquinho de cuidado para essa equação que eu cheguei aqui, gente. Que eu estou circulando aqui com esse tracejado laranja, tá? O que na verdade eu tenho aqui? Desse lado esquerdo, o que eu tenho? Eu tenho força eletromotriz menos força contra-eletromotriz. Eu tenho uma DDP menos a outra, então eu tenho um valor de DDP, que é igual uma coisa que está multiplicando a corrente. O que é essa coisa que está multiplicando a corrente? É uma soma de resistências que está multiplicando a corrente. Nossa! Professor, isso daí é a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. É a única coisa que a gente usa para resolver qualquer tipo de circuito. É a primeira lei de Ohm. A única coisa que a gente está olhando ela aí de uma forma que os livros trazem como lei de Ohm generalizada. Nem está tão generalizada assim, porque eu estou considerando só um circuito em que tem um gerador e um receptor, certo? Pode acontecer o quê? Ter resistores. Ter um monte de resistor, ter um gerador, um receptor, ter inclusive vários geradores, vários receptores e um monte de resistor aí no meio. E aí, o que eu faço? Eu tenho que usar se for um circuito de malha simples, tá, gente? Eu uso o que a gente chama de lei de Ohm generalizada. Eu vou escrever ela de forma generalizada aqui mesmo, tá? Beleza? Aí a gente já volta para a resolução. Então, basicamente você faz a somatória das forças eletromotrizes menos a somatória das forças contra-eletromotrizes vai ser igual a somatória das resistências internas dos geradores com a somatória das resistências internas dos receptores mais a resistência equivalente do circuito vezes a corrente. Tá? Agora eu vou ter que dar uma editada aqui porque... Não! Oh my god. Tem como selecionar, filho? Não tem o bagulho de seleção aqui? Seleção de laço. Não tem? Tem como fazer com isso aqui? Ah não, peraí. Tá. Agora eu já saquei, peraí. Ah, garoto. Isso. E agora a gente... Ó. Nossa senhora. Master of Technology. Ok. Beleza. Desculpa, gente. Continuo besta, né, meu? Beleza?
tá? Então, se num circuito tiver um monte de gerador, um monte de receptor e um monte de resistor, tá? Você vai aplicar o que nós chamamos de lei de Ohm generalizada. Lei de Ohm generalizada. Beleza? Beleza? Tá aqui? Eu olhei na câmera errada, né? Então é isso, galera. Claro que para circuitos de malha simples, vamos deixar as malhas mais complicadas depois. Beleza? Muito bem, muito bom. Vamos continuar, vamos resolver esse exercício. Agora a gente vai voltar para essa equação aqui, ó. Tá vendo essa equação aqui, ó? E vamos substituir os valores, certo? Vamos escrever novamente ela aqui. Epsilon menos RI é igual a Epsilon' mais R'I. O Epsilon é 5. A resistência interna do gerador é 1. A corrente é meio, que é igual ao Epsilon' é 3, mais a resistência interna do receptor eu quero descobrir, vezes meio. Vamos continuar aqui mesmo. Do lado esquerdo fica aqui, ó, fica 5 menos meio, né? Então vai ficar 4,5, 4,5, que é igual a 3 mais meio vezes a resistência interna do receptor. Se eu isolar, passar o 3 para o outro lado, ele vai negativo, vai ficar 4,5 menos 3, vai dar 1,5, né? Então fica meio R' é igual a 1,5, passa o meio dividindo, quanto que vai dar? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. A resistência interna do receptor tem que ser 3 ohms. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para aparecer. Tem que ser 3 ohms. Beleza? Da hora, né? Então, essa primeira questão, já aproveitei para explicar uma coisa muito importante que a gente vai usar e que vai fazer a gente ganhar tempo na resolução da questão 3. Questão 2, nem tanto. Questão 2 é tranquilo também, é só para ter uma questão para a gente analisar o gráfico. Vamos lá para o exemplo 2. Exemplo 2 do Mackenzie. A DDP nos terminais de um receptor varia com a corrente conforme o gráfico a seguir. Determine a força contra-eletromotriz, F100, é a sigla, né? E a resistência interna desse receptor. Então, precisamos determinar qual é a força... Meu Deus! Qual é a força contra-eletromotriz e qual é a resistência interna. Beleza? Então, olha para esse gráfico aí. Primeira coisa que você vai buscar no gráfico é ver se ele corta o eixo Y ali no ponto que a gente chama de coeficiente linear, porque já representa a força contra a eletromotriz, certo? Mas aí você olha para o gráfico, não está cortando. E agora? Aí não tem como se encontrar o valor da força contra a eletromotriz diretamente. Então vamos analisar os dados que ele fornece para a gente, que são os pontos do gráfico, ó. Eu tenho dois pontos, eu tenho esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto 1, certo? E eu tenho esse outro ponto aqui que eu vou chamar de ponto 2, beleza? Por que esses pontos são importantes, gente? Porque, lembre, essa curva aí, esse gráfico, é o gráfico de uma função que a gente conhece. Essa função é a própria equação do receptor. Dá uma olhadinha, beleza? Então, isso quer dizer que cada ponto desse, ele apresenta pares de valor de DDP e corrente que satisfazem quem? Essa função aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, no ponto 1, certo? Ó, se liga. No ponto 1, eu sei que, tá? Se a DDP é 22 volts, então a corrente é 2 amperes, tá? Da mesma forma, no ponto 2, se a DDP é 25 volts, eu sei que a corrente tem que ser 5 amperes. E aí o que eu vou fazer? Vou escrever a equação do receptor para cada um desses pontos aí.
beleza? Então como é que vai ficar? Vamos lá. Ponto 1, para o ponto 1 aqui, vou escrever aqui, vai ficar assim, ó. U, que é 22, é igual a força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. A corrente é 2, então vezes a resistência interna. Entendeu? Eu estou substituindo, ó, no lugar do U eu coloquei 22 e no lugar do I eu coloquei 2. E já escrevi de um jeito que fique um pouco mais parecido com uma equação que a gente vai resolver. Para o ponto 2, a mesma coisa, ó, 25 é igual a ε' mais a corrente é 5 vezes a resistência interna. E aí o que nós temos aqui, meus queridos? Duas equações com duas incógnitas. A gente pode resolver, é um sisteminha, sistema linear que a gente pode resolver de diversas maneiras aí, certo? Tá? Eu vou resolver, tem muita gente que não conhece essa técnica, mas tem como fazer isso, que é subtraindo uma equação da outra membro a membro. Isso é uma coisa que é válida, tá? Então eu vou subtrair essas duas equações, ó, membro a membro. O que significa fazer? Eu vou fazer, ó, 22 menos 25, que é igual a ε' menos ε' mais 2r' menos 5r'. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar esse de outra cor aqui, só para vocês verem que eu estou fazendo outra conta. Essa cor aqui não fica muito legal, acho. Vou fazer com essa mesmo. 22 menos 25 é menos 3, que é igual ε' menos ε' é 0, mais 2r' menos 5r' é menos 3r'. Aí se liga no que eu encontro, ó, menos 3 é igual a menos 3r'. Quanto que dá r'? 1 ohm. Facião. Certo? Professor, eu não gosto de você, não gosto da sua barba, não gosto da sua atitude de resolver um sistema linear dessa forma. Porque a minha professora, que era muito mais bonita que você, me ensinou que eu tenho que isolar uma das variáveis numa equação e depois substituir na outra. E aí, o que você tem a dizer sobre isso, professor? Eu tenho a dizer, faça e seja feliz, tá? Que tá certo também. E tente não ser uma pessoa tão mal educada, né? Com pessoas que mostram a resolução de um sistema linear, que é uma coisa tão simples, de forma diferente que você faz, tá bom? Uma dica aí que fica para você, para o seu futuro. Tudo de bom. Tenha um bom dia. Beleza, e aí? Faltou força contra a eletromotriz. Então a gente já determinou a resistência interna. O que eu faço? Eu pego uma dessas equações, gente, tá? Escolho uma, tá? Vou pegar essa daqui de baixo aqui mesmo, ó, tá? E vou substituir, eu sei que 25 é igual a ε' mais 5r', e vou substituir o valor de r' lá. Então vai ficar 25 é igual a ε' mais 5 que multiplica 1, que é 5 mesmo. Passa o 5 para o outro lado, vai negativo. Quanto que dá a força contra a eletromotriz? 20 volts. Beleza? Já era. Vou colocar uma florzinha aqui para ficar mais bonitinho. E para os moleques ficar falando que eu sou gay. Ai, que gay, professor, que você é. E se for, e daí qual é o problema? Tá bom? Exemplo 2 já era. Vamos para o exemplo 3. Agora vem os circuitinhos, ó, que eu tinha falado para vocês, tá? Vocês vão ver que é, meu, ó. Bico, como diria o professor de matemática que eu tive, Isaac, grande Isaac. É bico, é bico. Vamos lá. Pera aí, vamos lá. Nossa senhora, o calor tá foda, gente. Meu Deus do céu. Minha nossa senhora. Bora lá. Calcule a intensidade da corrente elétrica nos circuitos a seguir. Dá uma olhada. Gente, vamos ler esse primeiro circuito aqui, ó. Tá? Então a primeira coisa que você percebe é que você tem um resistor aqui, tem um outro resistor aqui, parece que é um gerador aqui também, né? E parece que é um outro gerador aqui também.
Aí você fala, pera, qual que é o gerador, qual que é o receptor? Primeira coisa que você pensa, qual que é o gerador, qual que é o receptor? E agora? Tá? Em circuitos desse tipo, tá? O cara não precisa dar o sentido da corrente para você, não. E eu vou falar para você o porquê, gente. Tá? O que você tem que fazer é comparar a força eletromotriz com a força contra-eletromotriz. Aí você me retorna. Mas qual que eu vou saber que é eletromotriz e qual que é contra-eletromotriz? Você tem que imaginar, inicialmente, que os dois são geradores e que eles estão tentando o quê? Determinar, forçar, impor o sentido da corrente no circuito. Beleza? Qual deles que vai ganhar? Digamos assim, qual deles que vai ganhar? O que tiver maior força eletromotriz. Então, nesse caso, você pode ver que você tem esse de 24 volts tentando gerar uma corrente no sentido horário, beleza? Tá lendo o circuito dessa forma. Se você olhar para o outro de 12 volts, ele está tentando gerar uma corrente no sentido anti-horário. Como ele tem uma força eletromotriz menor, então o que acontece? Quem ganha é o de 24 volts, ou seja, esse de 12 volts aí, muito provavelmente não, ele é, nesse circuito, um receptor elétrico. Deu para entender? É assim que a gente vai fazer, tá? Nossa, professor, mas sempre vai ter um que é maior, o outro que é menor? Não, não. O que pode acontecer é ter um monte, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai somar aqueles que estão tentando gerar corrente no sentido horário e comparar com aqueles que estão tentando gerar corrente no sentido anti-horário. Para daí determinar quem que é o gerador, quem que é o receptor. É assim que funciona, tá? Ô professor, mas pode ser uma pilha aquilo ali que foi colocada, por exemplo, com a polaridade errada? Pode, tá? Pode ser isso, pode ser uma situação, entendeu? Tá ligado? O carrinho de controle remoto, que você tem que tacar 8 pilhas lá, tá? Aí tem um sentido correto pra você colocar, né? E você coloca uma aos contrários, já era, né, irmão? Aquela pilha lá, coitada, vai sofrer. Então, agora que eu tenho o gerador, o receptor e o circuito e os resistores, o que a gente vai fazer? Vamos anotar os valores aqui. Tá? Para o gerador, eu sei que a força eletromotriz dele é 24 volts e a resistência interna dele é 1 ohm. Certo? Ficou meio feião esse ômega aí. Beleza. O receptor tem força contra eletromotriz 12 volts e resistência interna 1 ohm também. E aí nós temos uma resistência equivalente de quanto, gente? Dá uma olhada, eu tenho dois resistores de 2 ohms que estão em série com o restante. Tá tudo em série. Então 2 mais 2. Tá? Quando está em série a gente soma as resistências, né? 4 ohms. Beleza? Aí o que a gente vai fazer? Vamos escrever a lei de Ohm generalizada. Mesmo sendo chata, eu vou escrever ela aqui. Larará. Essa parte da resistência, da soma das resistências, daria para colocar um R só, representando a somatória de tudo, né? Beleza? Para ficar um pouco mais fácil de escrever. Tá? Eu coloco assim por quê? Porque se você for procurar num livro, provavelmente você vai encontrar dessa forma. Então vamos substituir os valores. Então a somatória das forças eletromotrizes é 24 volts, menos da força contra a eletromotriz 12 volts, que é igual resistência interna do gerador é 1, resistência interna do receptor é 1, resistência equivalente é 4 vezes I. 24 menos 12 dá 12, que é igual 4 com 2, 6, passo 6 dividindo, quanto que dá a corrente nesse circuito aqui? 2 amperes. Ô louco, professor. Tá me zoando que é só isso. É, mano. Só isso. Malha simples é de boaça, cara. De boaça, de boaça, de boaça. Tá? Vamos pra letra B ali. Vou até puxar um pouquinho mais pra cima aqui, ficar mais organizado. E economizar papel. Economizar PDF. Economizar papel. Despressa daí, gente. Vamos lá. Então temos o outro
circuito aqui, vamos dar uma lida nele. Nós temos alguns geradores aqui que estão até já marcados dentro desse tracejado, certo? Tem esse aqui, ó, se liga, de 100 volts e 5 de resistência interna, tentando gerar uma corrente no sentido horário, beleza? Tem esse outro aqui de baixo, se liga, 120 volts, né? Tentando gerar uma corrente no sentido anti-horário. Será que vai? Só que tem um outro ali, gente, dá uma olhada, de 50 volts no sentido horário também, tentando gerar uma corrente nesse sentido que é horário. Se você pegar e somar as forças eletromotrizes daqueles que estão tentando gerar no sentido horário, vai dar 150, 100 mais 50, 150, que é maior do que 120. Então, esse cara aqui que está de 120 volts, ele na verdade é um receptor. A corrente vai estar passando nesse sentido por ele. Beleza? E vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Então eu tenho um gerador, vou chamar de ε1, que a força eletromotriz dele é 100, a resistência interna dele é 5, né? Depois tem um outro gerador ali que ele tem uma força eletromotriz de 50, a resistência interna dele é 2. Aí temos um receptor elétrico de 120 volts, a força de força contra a eletromotriz, e resistência interna 1 ohm. Muito bem. E aí depois temos dois resistores em série ali, quase que eu falei em série. Nossa, já tá vencendo aqui, mas esse calor tá foda. Um de 3, outro de 4 ohms. Basta somar. O cérebro já está acelerado. 7 ohms. Beleza? E aí o que nós vamos fazer? Lei de Ohm generalizada. Bora. Somatória desse bagulho menos a somatória desse outro negócio, que é igual várias somatórias somadas entre elas com a resistência equivalente vezes a corrente. Bora lá então. Então aqui eu tenho 100 com 50, certo? É ε1 mais ε2, tá? Menos ε', que é 120, que é igual a resistência interna R1 é 5, não é 50, mais a resistência interna R2, que é 2, mais a resistência interna do receptor, que é 1, mais a resistência equivalente, que é 7, vezes 1. Tá? Só para deixar claro aqui. Boa, que deu origem, né? Vamos fazer a continha então. 100 com 50, 150, menos 120. Já vamos deixar, pelo amor de Deus, né, gente? 150 menos 120, 30. Que é igual 5 com 2, 7. Com 7, 14. Com 1, 15. 15 vezes I. Passou o 15, novamente, olha só quanto que deu. 2 amperes. 30 dividido por 15 dá 2. Vou pintar aqui também para ficar bonitão. Beleza, meus queridos? Então, jovens, nós vamos ficar por aí. Essa é a nossa aula 11. Temos tarefas para resolver, tá? Me procurem lá em caso de dúvidas. Como eu disse, posso demorar um pouquinho para responder as dúvidas essa semana aí, porque tem muito dado para extrair do Teams para passar para a planilha e fechar menção, e dado perdido aqui e dali. Dá bastante trabalho, mas eu vou responder, tá, gente? Então vocês podem me procurar lá o quanto vocês quiserem. Tá bom? E essa é a aula 11, não é a aula 10. Tá? Eu vou alterar aqui para ficar bonitinho. Aqui, ó.
E apareceu lá, porque eu. Ah, meu Deus! É que o número um eu não tenho aqueles trequinhos, o número um tá configurado no OBS para aparecer minha cara. Então, gente, brincadeiras à parte, me procurem aí caso de dúvidas, tá? Mantenham o cronograma de estudo de vocês. As tarefas vão ficar tudo para o final do mês, claro, isso daí é decreto e tudo mais, mas por favor, não deixe, gente, não deixe para chegar no final lá e tirar dúvida. E outra, eu vou colocando recados às vezes ao longo da semana e a galera não vê os recados, aí chega lá no final do mês, fala: ai, cadê isso daqui que estava faltando aqui, professor? E eu coloquei já faz 2 semanas na postagem. Por favor, tentem manter um ritmo que não deixe embolar, tá? Aproveita, a tarefa essa semana são 3 exercícios, eu nem coloquei 4, coloquei 3. Eu vou até manter, acho que por algum tempo, 3 exercícios para dar uma diminuída. Talvez eu mantenha até o final do ano, porque eu sei que tá punk, né, gente? Tá? Não tá fácil para vocês, não tá fácil pra gente, mas é isso. Tente ficar em casa o máximo que der, tá bom? Eu tô com saudade de vocês, não vejo a hora de revê-los. E quem sabe, né? Quem sabe? Um abração pra vocês, tudo de bom. Cuidem-se, tá? Até mais.